E aí, como é que estamos? Tudo em ordem? Como é que está você? Seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que mais uma vez estamos aqui para essa aula, tá? Hoje é algo assim que você vai ver que bem polêmico mesmo, tá? É uma aula bem complexa, tá? É um tempo que a gente vai ter aqui muito precioso. Algumas coisas muito interessantes a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, quero convidar você, se você ainda não pegou teu papel, tua caneta, caderno, rascunho, Bíblia, pega aí, porque nós vamos ter umas coisas muito interessantes hoje. Bem, antes de começar, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, Pai, estamos mais uma vez aqui diante de ti, para louvar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Nós glorificamos e exaltamos a ti. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor permitiu para cada um de nós. Nos guarda, Senhor, nos dê graça e tudo quanto vamos tratar aqui, que seja para a honra e glória do teu nome. Eu entrego em tuas mãos e agradeço para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Como é de costume, talvez você que está a primeira vez aqui não está sabendo, quando você tiver uma pergunta ou quiser falar alguma coisa, se levanta a mãozinha, no momento oportuno a gente vai dar oportunidade, tá bom? A mãozinha está aí na tua frente, só você apertar ela que ela vai levantar aí direitinho, ok? Vamos lá? Primeira coisa que eu gostaria de você abrir sua Bíblia, aí em Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu vou dar iniciar essa aula, obviamente, também dizendo que nós fizemos praticamente a última aula, perfeito? Para eu dar uma sequência. As nossas aulas sempre é uma sequência, então é o que tem que ser feito. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se vê ou não aparece. Então, nós entendemos aqui, a Bíblia está dizendo que tem dois mundos, um espiritual e o um mundo natural. O mundo espiritual é um mundo superior. O mundo natural é o mundo onde que nós estamos vivendo. Esses dois mundos, isso aqui é muito importante a gente saber, eles são dois mundos paralelos. São dois mundos paralelos. Existe um eixo de simetria que está no meio entre esses dois mundos. Então, existe um eixo no central, onde tem o mundo espiritual e o mundo natural. E existe no meio um eixo simétrico. Agora, a separação desses dois mundos está sendo separado por uma linha simétrica. Eu vou explicar isso aqui. O mundo espiritual e o mundo natural são correspondentes, eles se correspondem. Os dois mundos, o tanto natural como o mundo espiritual, eles se correspondem. Então, veja bem, tudo que eu vejo, eu posso tocar. Eu posso tocar. Por quê? É o mundo natural. Mas só que é do mundo natural, mas veio do mundo espiritual. Então, veja, nós temos que entender muito bem isso aqui para que a gente possa compreender o que a gente quer chegar. Então, o mundo espiritual, ele existiu primeiro, ele existe primeiro. Ele existiu e existe primeiro. O que temos no mundo natural é uma cópia, é uma sombra, é um modelo do que existe no mundo espiritual. Isso aqui nós já falamos em umas aulas anteriores, tá? Então, tudo que tem no mundo natural, ele já é uma cópia, é uma sombra daquilo que existe no mundo espiritual. Então, veja bem, só arrumar minha câmera aqui, que ela está um pouquinho tortinha, aí vai facilitar para mim. Ok, fica melhor. Então, o mundo espiritual, ele existiu primeiro, e ele sempre vai existir primeiro. O mundo espiritual, ele existe primeiro. Agora, o que temos no mundo natural é uma cópia, é uma sombra, é um modelo do que existe no espiritual. Em Hebreus 11:3, que nós lemos, temos a doutrina de todas as coisas. O que é a doutrina de todas as coisas? Todas as coisas naturais vieram das espirituais. Então, tudo que nós temos no mundo material, ela veio do mundo espiritual.
ela foi criada primeiro no mundo espiritual, para depois chegar aqui no nosso mundo material. Mateus capítulo 18, verso 18. Mateus 18, 18. Eu quero ir lá porque eu quero ler esse texto. Mateus 18, 18. Olha o que diz lá. Mateus 18, 18. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Esse texto, preste atenção nisso, ele tem uma conexão errada. Por quê? Não é que a Bíblia está errada, é a conexão do texto não está correta. Porque é o céu que governa a terra, e não é a terra que governa o céu. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Então, se está ligada na terra, já foi ligado no céu. Só que é o contrário. Aqui nós vemos no texto, olha o que está escrito no texto. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Não. Aqui está uma tradução que ela não está correta. Por quê? É ao contrário. O que está ligado no céu já está ligado na terra. O que está desligado no céu estará desligado na terra. Tá? Então nós temos que prestar bem atenção, porque isso aqui é uma colocação que ela foi traduzida de uma forma errônea. Não que a Bíblia não está errada, é a tradução que foi errônea. Então, se toda verdade, nós temos que entender isso aqui, ela é paralelo, o mundo espiritual, ele está ligado ao mundo natural. Então, o mundo espiritual, ela está ligado ao mundo natural. Existe um meio que divide esses dois mundos. E Deus está no meio desses dois mundos. Deus está tanto no meio do mundo, está entre o mundo espiritual e está entre o mundo material. Então Deus está nesse meio. É uma simetria a qual Deus está nesse meio. Então quando Deus fala, ele fala para os dois mundos. Ele fala para os dois mundos. E esse aqui é interessante. Não é, mas era para os dois mundos ouvir. Então, se ele está no meio, e ele quando fala, é para os dois mundos ouvir. Agora, olha que coisa tremenda. Tudo que Deus fala para o mundo espiritual é chamado de rema. Tudo que Deus fala para o mundo espiritual, a palavra que é classificada no hebraico é rema. E tudo que Deus fala para o mundo natural, a gente chama de logos. Ora, se a palavra rema é mundo espiritual e logos é o mundo físico, então nós entendemos o quê? Que rema é o Cristo e logos é Jesus. Por quê? Porque Cristo é o Espírito e Jesus era o homem. Amém até aí? Amém até aí, pessoal? Não se assustem, mas é assim mesmo. Logos é a parte temporária e visível. Tudo que é logos tem um tempo determinado. Tudo que é logos tem um tempo que vai acabar. Uma hora vai acabar, porque é logos. Então ele tem um pré-determinado tempo. Logos é a parte visível. Rema é a parte eterna, nunca acaba. Rema é a parte eterna. Logos é a parte temporária e visível. Então, naquilo que é visível e é temporário, é logos. O rema é a parte eterna. Tudo que Deus fala vai simultaneamente para os dois mundos. Quando ele fala, vai simultaneamente para os dois mundos. Quando a gente está lendo a Bíblia e foge do contexto totalmente, eu não sei se já aconteceu isso contigo, provavelmente sim. Quando você está lendo um texto, parece que explode e você vai para outro lugar. Isso aí porque você estava lendo no Logos, aqui, porém, quando o Espírito ouviu isso, quando o Espírito se encontrou nisso, você foi arremessado para o rema, você foi arremessado para eterno, para aquilo que é espiritual. Porque rema é espiritual. O rema é o espiritual. E é onde justamente a gente... Ali não tem o tempo. Ali não tem
a marcação dos dias. Não, então é o rema. Então, rema é a parte eterna, eternidade. Está falando sobre que não tem tempo. Logos é o temporário, é o visível. Tudo que Deus fala, simultaneamente os dois mundos vão ouvir. Quando a gente está lendo a Bíblia, isso acontece muito. Agora, olha para você ver que coisa tremenda. Deus está falando para os dois mundos. Então, o que acontece? Eu não vou ouvir a voz de Deus. Eu não vou ouvir a voz nitidamente. Não é isso. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, o Espírito, ele se comunica com o Espírito. O Espírito, ele se comunica com o espiritual. Não tem outro jeito, não é de outra forma. O espiritual, ele só ouve o espiritual. Olha que coisa linda. João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então nós entendemos que a voz que o Espírito entende é justamente o que o Espírito está falando. O meu espírito entende a voz do Espírito que está falando. Por isso que eu deixei bem claro, rema é a parte eterna, logos é o temporário. Então, veja, quando eu estou aqui no temporário, eu estou no logos meu, no dia a dia meu, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a palavra, eu estou na igreja ouvindo, e a palavra vem, ela pega no meu coração, ela vem, o Espírito tem um entendimento e me leva à parte rema, que é a parte eterna, que é a parte aonde o Espírito age, aonde o espiritual se encontra com o espiritual. Então, olha que coisa tremenda. Se Deus é Espírito, eu só posso entender o que ele está me dizendo no Espírito. Porque se eu não vou conseguir entender o que o Deus está falando no meu espírito, ou melhor, se Deus é Espírito está falando comigo, eu não posso entender na carne. Por isso que dentro da igreja, muitas vezes, você vê pessoa que ela ouve a mensagem, gosta, se apaixonou pela mensagem, mas não deu continuidade. Por quê? Porque ela simplesmente ouviu na carne, não deixou o Espírito, não permitiu que o Espírito entendesse aquilo, e automaticamente ela não vai ficar. Por quê? Ela ouviu a parte de logos. Ela só ouviu logos. Gostou, foi bonito, foi bom aquela hora. Não deixou que o rema viesse complementar. Como não teve uma sequência e o rema não fez efeito, então a pessoa perde aquela palavra. Por isso que tem pessoas que ela ouve e não vai adiantar. A mensagem é ótima, a mensagem é bonita, a mensagem é legal, é verdadeira, mas não teve jeito. Então, os dois mundos, isso aqui é muito interessante, os dois mundos, tanto o natural como o espiritual, isso aqui é importante a gente saber. Os dois mundos são semelhantes e nunca igual. Semelhante é diferente de ser igual. São semelhantes. Parece ser, mas não é igual. Agora, olha que coisa tremenda. O que é um mundo correspondente? O que é um mundo correspondente? Eu gero uma reação natural. Eu estou aqui. Eu e você somos naturais, tá? Estamos vivendo no mundo natural. Então, veja bem. Eu gero uma reação natural que vai gerar uma reação espiritual que vai chegar ao mundo espiritual. Olha que coisa tremenda. Eu estou aqui, então eu vou gerar uma reação natural. Qual é a reação natural? Eu tomo uma posição, minha parte natural. Vai gerar uma reação espiritual, porque eu estou gerando a minha parte natural. Vai entrar no mundo espiritual, que vai chegar ao mundo espiritual. Quando eu recebi uma ação espiritual, é sinal que o céu deu um comando para a parte natural. Eu sei que é confuso, mas eu vou repetir isso para você entender que isso aqui é muito importante, você gravar isso. Ó, eu gero uma reação natural. Qual é a reação natural? A minha parte. Então eu vou fazer algo natural, perfeito? Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler, eu vou fazer algo natural. Compete a mim.
Essa reação minha natural, ela vai gerar uma reação espiritual. Alguma coisa no espiritual vai acontecer. Por quê? Eu gerei uma reação natural. Eu tive uma reação natural que vai gerar uma reação espiritual. Quando chega no espiritual, vai acontecer o quê? Vai acontecer, vai gerar no espiritual, no mundo espiritual. Porque eu gerei algo no natural que foi para o espiritual e chegou até o espiritual. Quando chega no espiritual, chegou no mundo espiritual, o que vai acontecer? Vai vir uma reação espiritual para o mundo natural. Por isso que acontece o milagre. O milagre é exatamente isso. O milagre é uma ação de um movimento espiritual no mundo natural, porque foi gerado uma reação espiritual que veio para o mundo natural. Então é muito importante saber disso. Tá? Agora, quando o mundo espiritual dá um comando ao mundo natural, a gente chama isso de ato profético. Por quê? Porque houve um comando no mundo espiritual para o mundo natural. Não é do mundo natural para o espiritual. O mundo natural, ele tem que ter uma reação. Não existe um comando, existe uma reação. O comando vem do mundo espiritual para o natural. No mundo natural, nós damos o quê? Nós damos uma reação. Provocamos uma reação. Nós provocamos uma situação no mundo natural para que chegue no mundo espiritual, para que o mundo espiritual nos responda e venha um comando do mundo espiritual para o nosso mundo natural. Isso é chamado ato profético. A linguagem do céu é uma linguagem de símbolos. Entenda bem isso aqui. A linguagem do céu é uma linguagem de símbolo. O céu se comunica com o mundo natural, o céu se comunica com o mundo nosso, natural, por intermédio de símbolos. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você parar teu carro em um lugar que tem uma plaquinha lá, que tem assim, um círculo e um carrinho no meio e um corte. O que significa? Sinal que ali você não pode estacionar, perfeito? É proibido estacionar nesse local. O símbolo se comunicou com você, não se comunicou? Ninguém falou para você não pode estacionar aí, você não pode parar aí. Mas você viu a placa, então você identificou que aquela vaga, aquele lugar, você não pode parar. Por quê? Porque naquela vaga, naquele lugar, existe um símbolo dizendo que você não pode estacionar. O símbolo diz que você não pode, o símbolo diz que você pode ou não fazer. Então, o símbolo, ele mostra para mim o que eu posso ou não fazer. Agora, por que o céu se comunica com símbolos? Por que os céus mostram para nós dessa forma, símbolos? Porque o homem não tem capacidade de entender a voz do céu. Nós não temos capacidade de entender a voz do céu. Então, a comunicação é através de símbolo. Eu já vou te mostrar para você no quê. Percebe? O homem não tem capacidade de entender a voz do céu. Não tem. Então, o céu se comunica com o homem através de símbolo. A mente natural não é capaz de compreender as coisas do espírito. Natural não vai entender o espírito. O espiritual entende o natural, mas o natural não consegue. Então, quando o mundo espiritual quer se comunicar com o mundo natural, ele manda uma mensagem simbólica. Por isso que Jesus falava em parábola. Para quê? Para que as pessoas compreendessem que essa mensagem que Jesus, ou melhor, que Jesus estava dizendo, era simbólica. Por isso que você vai ver na Bíblia várias coisas que você fala, não é possível, mas é símbolo. São mensagens simbólicas para mostrar a verdade. Então, Jesus ele falava em parábola justamente por causa disso. A mente natural não é capaz de compreender a coisa espiritual. Quando o mundo espiritual quer se comunicar com o mundo natural, ele vai mandar uma mensagem simbólica. Então, isso para o homem natural. O homem espiritual não precisa da comunicação simbólica. Mas, pastor, existe pessoas espiritual? Existe. Existe a pessoa que ela entende a voz do espírito. Existe a pessoa, existe homens, existem mulheres, existem seres aqui no meio nosso, né? Quanto mais você aprende da palavra, quanto mais você se dedica à palavra, quanto mais você busca da palavra, mais você vai se tornar espiritual.
e automaticamente a natureza natural, ela vai ficando para segundo plano. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, deixa eu achar um texto aqui, já vou te dizer já uma coisa muito interessante. Então, o que acontece? Quando eu busco o espiritual, eu começo a entender que dentro do meu coração, dentro da minha vida, começa a manifestar o poder do espiritual. Então, isso é muito importante. Olha para você ver o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para você ver. Então, se eu estou em Cristo Jesus e é o espiritual que está comigo, nem condenação eu tenho. Por quê? Porque quem está tomando conta da minha vida já não é mais o natural, é o espiritual. Tem uma versão que eu gosto mais, que diz assim, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu vou te dizer, ela é mais completa do que essa que eu li, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou te dizer que ela é mais completa. Agora, pois, nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Percebe? Então, se eu deixo o espiritual dominar e tomar conta, eu começo a alimentar o espiritual, o que vai acontecer? A minha parte carnal, a minha parte natural, ela vai começando a ficar para segundo plano. Porque eu vou começar a entender os símbolos, as mensagens, as palavras, as coisas que Deus quer falar comigo, por intermédio do quê? Por intermédio daquilo que eu estou me alimentando, que é o espiritual. Então, agora escuta isso. Por que o homem espiritual compreende as coisas do espírito, no seu espírito? Por quê? Porque quem está dominando é o espírito. Isso aqui não é o Espírito Santo, preste bem atenção, é o espírito do homem. Nós, pelo menos era para ser assim, todos nós vamos entender as coisas espirituais no nosso espírito. Não queira que a carne entenda. A carne vai militar sempre, mas você pode fazer isso. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem tripartido ou tricótomo. O que é isso, pastor? Corpo, alma e espírito. Ele fez o homem com três coisas: corpo, alma e espírito. Agora, olha para você ver. Tem um corpo natural para interagir ao corpo natural. Então, o homem tem um corpo natural que serve para interagir com o mundo natural. Então, esse corpo que eu e você temos é justamente para interagir com a natureza que está aqui, com a natureza que está aqui junto conosco. Então, esse homem tripartido, que ele tem três coisas, corpo, alma e espírito, é para ele interagir aqui. Ele vai interagir aqui. Então, nós temos que entender muito bem isso aí para que a gente possa compreender o que a gente está estudando aqui. Então, nós somos tripartido, tá bom? Corpo, alma e espírito. E isso aí é uma coisa que a gente precisa guardar bem direitinho. Abra lá em Zacarias capítulo 12, a parte 1, a parte B do versículo só. Olha para você ver. Fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, pega isso aí, ó. Então, Deus tinha o espírito do homem onde? Dentro dele. Então, antes da fundação, antes de existir o mundo, nós estávamos dentro de Deus. Era o lugar onde nós tínhamos. Esse eu estou falando do homem espiritual, por favor. Tá? Corpo, alma e espírito. Isso aqui é o espiritual. Nós estávamos dentro dele. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, olha, isso aqui vai esclarecer muita dúvida que nós, ao longo do tempo, nós aprendemos. Olha para você ver. Deus sopra na narina do homem e coloca o espírito do homem que estava dentro dele, dentro do homem. Então, percebe,
dentro de Deus estava o espírito do homem. Deus vai soprar nas narinas do homem, vai colocar o espírito dele, ou melhor, do homem dentro dele. Então sai de Deus e vai para o homem. E o homem passa a ser o quê? Alma vivente. Quando Deus sopra na matéria, o que estava dentro de Deus vai para dentro da matéria. A matéria é o corpo feito de barro que o Senhor ali fez, né? É interessante que a gente, quando lê, eu quero só dar um esclarecimento aqui, que é muito interessante isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Porque a gente tem uma... deixa eu só achar aqui, eu já vou te dizer. Porque a gente tem, quando a gente fala que o homem foi feito do pó da terra, a gente tem noção que foi feito só do pó. Não, não. Foi feito do barro. Mas não tinha água. Era um orvalho que subia da terra, umedecia esse barro, esse pó, aí foi feito o homem, e aí esse homem, ele só tinha a parte física. Então Deus sopra o espírito, e o espírito do homem vai para dentro desse homem, que era um barro, que é o Adão. O espírito do homem que estava dentro de Deus vai para dentro da matéria. A unção do sopro, mais um corpo morto feito do pó da terra, vai gerar uma alma vivente. Olha que coisa tremenda. O espírito do homem que estava dentro de Deus, no corpo de barro, no corpo lá, no boneco que estava pronto lá na terra, vai gerar uma alma vivente. No mundo espiritual, tem uma parte minha que é o meu corpo espiritual. Eu vou repetir isso. O mundo espiritual tem uma parte minha que é o meu corpo espiritual. E esse corpo serve para interagir o quê? Com o espiritual. Então vamos entender isso aqui, ó. O mundo natural é esse corpo, carne e osso, que interage com o mundo natural. O espiritual para interagir com a parte espiritual, com o mundo espiritual. Deus não podia se relacionar com o homem se ele não tivesse um corpo espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, Deus só se relaciona com o homem por causa do quê? Por causa da parte espiritual. Olha que coisa tremenda. O homem não poderia se relacionar na terra se ele não tivesse um corpo natural. Então ele precisava de um corpo natural para se relacionar na terra e tinha que ter um corpo espiritual para se relacionar no espírito. Olha que coisa linda. Se ele tem o corpo natural para se relacionar com a natureza e o corpo espiritual para se relacionar com o espiritual, então todo homem é uma alma que tem dois corpos. Amém? Todo homem é uma alma que tem dois corpos. Todo homem é um mediador entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural. Tá dando para entender? Amém? Tá dando para entender, gente? Ó, todo homem é um mediador entre os dois mundos. Por quê? Nós somos o único ser no mundo que tem as duas naturezas, a carnal e a espiritual. Ou seja, a natural e a espiritual. Não há outro ser que tenha isso aí. Não tem. Então, veja. Então, nós temos que entender isso aqui, ó. Todo homem é um mediador entre os dois mundos. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, nós temos que entender isso aqui para que possamos compreender o que nós vamos aprender aqui. Moisés foi um mediador. Moisés recebeu a lei do mundo espiritual e passou para o povo no mundo natural. Então, Moisés, ele recebe a lei no mundo. Olha que coisa, ele vai receber a lei, na onde ele vai receber a lei do mundo espiritual e passava para o povo, que é o mundo natural. Então, veja bem, a natureza minha e a natureza sua, ela é tanto espiritual como ela natural. A natural é para interagir com esse mundo. A espiritual é para interagir com o mundo espiritual. Olha para você ver, Atos capítulo 7, verso 53.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 53. Vós que recebeste a lei por ministério de anjo, e não aguardaste. Olha para você ver, aqui é Moisés. Deus está falando, Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o doutor que escreveu Atos, está dizendo, vós que recebeste a lei por ministério de anjo, e não aguardaste. Então, ele recebe do mundo espiritual para passar para o mundo físico, para o mundo natural. A lei é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, olha para você ver que coisa linda. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi a lei passada para Moisés por intermédio do espiritual para que ele pudesse passar para o material, para o natural. Foram os anjos que entregaram a lei para Moisés. Nós somos uma alma que tem um espírito. Nós somos uma alma que temos um espírito. Agora, olha que coisa. Um anjo é um espírito que tem uma alma. Eu vou repetir isso aqui. Eu e você, nós somos uma alma que tem um espírito. Um anjo é um espírito que tem uma alma. O anjo está dotado de uma personalidade. O homem está vazio de uma personalidade. Eu vou explicar isso aqui. Só tomar um gole d'água aqui. Isso aqui é muito interessante. O anjo é um espírito que tem uma personalidade. Amém? O anjo é um espírito que tem uma alma, desculpa. O anjo está dotado de uma personalidade. O homem está vazio da personalidade. A personalidade do homem só vem com o passar dos anos na sua vida. A personalidade dos anjos já estão nele desde o princípio. Então ele nasce, ou melhor, ele é criado com uma personalidade. O homem não. O homem não. Nós nascemos para depois começar a moldar a personalidade. A personalidade não nasce com a gente, não vem com a gente. Ela vai sendo moldada. Agora, é por isso que nós podemos nascer de novo. E um anjo não pode. Por quê? Porque o anjo já tem a sua personalidade. Por isso que nós podemos nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando o Pai, o Filho e o Espírito vêm habitar no espírito da pessoa. Então, o nascer de novo serve para nós. Por quê? Porque aí é um novo nascimento que a palavra do Senhor diz. Esse novo nascimento vem do Pai, do Filho e do Espírito. Já o anjo não tem necessidade disso. Por quê? Ele já tem a personalidade dele, ele já nasceu com ela. O homem não. Então, quando o Pai, o Filho, o Espírito vem e habita no espírito da pessoa, porque é interligado, ele entra junto, o espírito da pessoa recebe uma identidade, uma natureza e uma personalidade divina. Então, perceba, quando o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito se juntam e vêm sobre o homem, há um novo nascimento. E aí há uma natureza nova e uma personalidade divina. Está entendendo por que nós começamos a ver o lado espiritual? Justamente porque houve um novo nascimento. Isso se chama novo nascimento. O anjo não pode receber essa personalidade, porque ele já tem dentro dele. Ele já tem, nós não temos, nós não tínhamos. Então, por isso que nós temos que encontrar o Senhor. Quando há um encontro com Jesus, encontramos o Senhor, glória a Deus, aleluia. Encontramos com Deus, encontramos com Ele. Então, o que acontece? Esse encontro conosco, o encontro com Deus, vai se fundir. O meu espírito, vai vir o Espírito do Senhor, vai vir o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e essa junção faz um novo nascimento e se cria uma nova personalidade dentro de mim. Agora, olha para você ver, Deus habita no nosso espírito. Guarda isso. Deus habita no nosso espírito. Não é o Espírito Santo, é o nosso, o meu e o seu espírito. Deus não habita no corpo e nem na alma. Deus não habita no corpo e nem na alma. Ele habita no nosso espírito. Agora, e essa natureza de Deus transborda para a alma. Olha que coisa tremenda. Quando ele vem e habita no meu espírito, há um transbordar. E esse transbordar, aí, transborda e vai para a minha alma. Aí ele vai englobar toda ela. Eu já vou explicar para você tudo isso aqui. E transborda
transborda na alma, automaticamente transborda no corpo. Por isso que nós temos um tempo na nossa vida, depois que a gente se converte, há um tempo de maturidade. Por isso que há um tempo que há um trabalhar de Deus na nossa vida, do Espírito na nossa vida, e esse tempo que vai trabalhando é o transbordar. Por isso que tem coisa que quando a gente chega na igreja, não acontece de repente, vai acontecendo aos poucos. E de repente você começa a observar que algumas coisas você já não está fazendo mais como você fazia antes. Tinha certas situações que você se comportava de um jeito, mas agora está se comportando de outro. Por quê? Porque o Espírito ele está transbordando, perfeito? O Espírito está transbordando, chegando na alma e está chegando também no seu corpo. O último que vai receber é o corpo. Agora, na alma, como ele transborda? Gerando uma transformação. Na alma, ele gera uma transformação. E no corpo, uma imortalização. Eu vou explicar isso aqui. Agora, olha que coisa. Se no corpo, se na alma, ou melhor, é uma transformação, e no corpo, pela imortalização, por quê? Porque o que vai ressuscitar é o corpo. Um dia, esse meu e o seu corpo vai ressuscitar. Jesus deixou isso como exemplo para nós. Jesus ressuscitou o terceiro dia, porque ele estava dizendo, vocês também vão ressuscitar, porque o corpo vai ressuscitar. É um corpo transformado, mas vai ressuscitar. A Bíblia diz, aqueles que morreram em Deus, um dia vão ser primeiros a ser chamados, e vão ressuscitar antes de nós. Depois vai ser nosso chamado. Agora, nós, seres humanos, somos os únicos que podemos interagir, tanto no mundo espiritual como no mundo natural, de forma consciente. Nós somos o único ser nesse mundo que podemos tanto interagir no mundo material, como no mundo natural, como no mundo espiritual. Eu posso ter uma ação espiritual consciente e posso ter uma ação natural consciente. Percebe? Nós somos o único ser com essa capacidade. Podemos ter essa ação tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Totalmente intencional. É uma intenção minha de fazer. Então, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou um mediador. Eu estou no meio. Eu tanto posso agir no mundo espiritual como no mundo material. Mas como funciona isso? Desculpa. Ora, perceba, a partir do momento que eu alimento o meu espírito começa a ganhar força. A partir do momento que eu começo a interagir com o meu mundo espiritual, com a parte minha espiritual, o que vai me dando sustento é a minha parte espiritual. Então, automaticamente, a minha parte espiritual ela vai sendo reforçada, ela vai sendo forjada, ela vai sendo preparada. Então, o que acontece? Eu estou interagindo ao mundo espiritual. O mundo natural, consequentemente, ele vai também mudar. Por quê? Porque o mundo físico, o mundo natural meu, primeiro, lembra que eu falei, primeiro acontece no espiritual, para depois acontecer no material, no natural? Se primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo físico, no mundo natural, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, fazer com que a minha parte espiritual ela seja fortalecida, ela seja estruturada para que isso aconteça. Moisés foi um mediador, como nós também somos, entre o mundo espiritual e o mundo natural. Eu e você, nós somos mediador, nós estamos aqui para justamente isso. Olha para você ver o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 36 ao 39. Ó. Este os tirou fazendo prodígio, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vós irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, olha que está escrito aí, o qual recebeu palavra viva para nos lá traduzir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes a repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Mas olha para você ver o que acontecia. O anjo falava com Moisés.
tinha um anjo que falava com Moisés o que ele deveria escrever, o que ele devia fazer. Por quê? Porque Moisés começou a viver o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual começou a interagir com Moisés. O mundo espiritual começou a andar com Moisés. Isso aqui é muito interessante. É o espírito, alma e corpo, porém Moisés estava o quê? Ouvindo a parte espiritual. Então, o anjo passava para Moisés o que ele tinha que escrever, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar. A lei foi dada por Moisés através dos anjos. É os anjos que revelaram para ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. O Pentateuco foi revelado para Moisés por intermédio dos anjos. Então, os anjos falavam para ele e ela escrevia. Os anjos passavam para ele e ela escrevia. Então, eu entendo isso aí, porque é muito interessante, é importante a gente entender isso. Então, nós somos o único ser capaz e com capacidade de interagir nos dois mundos, o espiritual e o físico, e o material, o natural, aqui na natureza humana, natureza a qual nós estamos aqui vivendo, certo? Amém até aí, igreja? Sem problema nenhum? Sem muito aí que você está aí, pastor, tá meio confuso. Porque, na verdade, nós temos dificuldade em compreender, porque a nossa natural, a nossa naturalidade física, ela dificulta. Porque nós acreditamos naquilo que muitas vezes nós estamos enxergando, que os nossos olhos físicos vê. Né? Por isso que é difícil a gente viver milagre, porque viver um milagre é mais difícil, pelo fato de que milagre é uma coisa, simplesmente você tem que crer e acabou. A fé, a firme convicção das coisas que eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. Isso é fé. Então, teoricamente, a dificuldade que temos de acreditar que vai acontecer é muito maior. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Tá? Moisés, ele só falava, ele só tinha, porque tinha um anjo que falava com ele. Agora, por que esse anjo falava com ele? Não fala comigo. Pode, a partir do momento que você começa a buscar o Senhor, a deixar o Espírito tomar conta, você começar a interagir com o mundo espiritual, você começar a se envolver com o mundo espiritual, com certeza isso pode acontecer também. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu aqui? Aqui mostra que o homem é tripartido. O homem é tripartido: espírito, alma e corpo. Tripartido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Então, o homem é feito de três coisas: espírito, alma e corpo. Quando eu me converto, eu sou uma alma, cheio. Eu sou uma alma cheia do Espírito de Deus. Quando há uma conversão verdadeira, eu sou uma alma cheia do Espírito de Deus. Por isso que é a transformação. Porque se não for cheio do Espírito, não há transformação. Só há transformação se eu for cheio do Espírito. Não há transformação se eu não for cheio do Espírito. Somos uma alma e temos um Espírito. Não somos um Espírito. O homem não é um Espírito. O homem não é um Espírito. Nós não... Escuta, entenda bem isso aqui. Nós somos uma alma e temos um Espírito. Não somos um Espírito. Jó, capítulo 32, verso 8. Esses textos aqui é muito interessante para a gente aprender bem isso aqui. Jó 32, verso 8. Olha o que está escrito aí na tua Bíblia. Na verdade, há um espírito no homem. Essa palavra, há um espírito no homem. O homem não é um espírito. O homem possui um espírito. É diferente. O homem possui um espírito. Esse espírito que em Jó está falando não é o Espírito Santo. Tem alguns teólogos que eles atribuem a isso, ou alguns estudiosos. Porque no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo ainda. Então não podia ser o Espírito Santo. Aqui é o Espírito do homem. Já está falando sobre o Espírito do homem. O Espírito Santo só vai aparecer no Novo Testamento. No Velho Testamento não tinha. Ele vinha e ia embora. Então não tinha. A palavrinha há aí
Aqui, ó. Na verdade, há um espírito no homem. A palavrinha há existe. Se você colocar aqui, a palavra existe. Na verdade, existe um espírito. Existe um espírito, mas não é, o homem não é espírito. Existe, ele tem, mas não é dele. Eu vou explicar por que não é dele. Ele existe, mas não é dele. Agora, olha para você ver. Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez. Percebeu? O Espírito de Deus me fez. Agora, isso aqui é muito interessante. Vida na alma. Então, o Espírito de Deus me fez. Quem me fez? O Espírito de Deus. Então, quando há uma conversão, o que, que acontece? O Espírito de Deus, ele se vem junto com o meu Espírito, me enche a pessoa. Aí há transformação. Se não for cheio, não tem transformação. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não é convertido. Por quê? Porque não deixou ser cheio. Não permitiu ser cheio. Se não haver esse enchimento do Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus para com o meu espírito, não há conversão. Não tem como haver conversão se não haver essa junção dos dois. Não tem jeito. Porque aí a pessoa não consegue, não vai passar, não vai ter jeito, não tem como. Porque nós temos que entender isso aqui. Porque senão a gente sempre vai a gente vai atribuir algumas coisas, tipo, a pessoa está passando uma luta. Não, não. Entenda, o espiritual é espiritual, o natural é natural. Quando eu me converto, eu pego o meu mundo natural, deixo ele de canto e começo a viver o espiritual que é do Senhor. Amém, igreja? Amém? Amém? Tá tudo em ordem por aí, tudo certinho? Glória a Deus. Amém. Pode falar aí, pessoal. Tá tudo certinho? Levanta sua mãozinha para saber que você está entendendo ou não aí. Isso, glória a Deus. Amém. O Augusto, glória a Deus. Tem mais gente aí que tá tudo certo aí? Ó, legal. Sandra, glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Abigail, eu sei que é meio confuso você entender, mas é importante a gente esclarecer tudo isso. A Thelma também. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar? Olha para você ver. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, diz assim: semeia-se no corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Tudo que eu faço é no corpo natural. Eu tô na natureza, eu estou aqui. Então, tudo que eu faço é no corpo natural. Se é um corpo natural, é uma semeadura. Então, veja bem. Se é corpo natural, como aqui nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, semeia-se no corpo natural, ressuscita no espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Não tem como. Então, se é no corpo natural, é uma semeadura. Isso para a vida ou para a morte. Quando eu semeio, eu estou semeando, é uma semeadura. Tá? Se eu semeio no corpo natural, eu posso ter duas semeaduras, ou para a vida ou para a morte. Se é uma semeadura, uma hora vai vir a colheita. Semear no corpo natural, mas ressuscita no corpo espiritual, não foi o que ele falou? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas olha, semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Então, o que a gente pode entender? Quando eu semeio no corpo natural, eu vou receber no corpo espiritual. Qual que é a minha colheita? É a ressurreição. Eu vou ressuscitar a minha parte. Olha que coisa tremenda. Eu vou semear no natural, mas eu vou ressuscitar, ou melhor, eu vou ressurgir, vamos por assim, no mundo, na ressurreição. Eu vou colher a minha semeadura no natural, eu vou colher na ressurreição. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Para ter um corpo físico, tem que ter um corpo espiritual. Não tem como. Não tem como. O físico é a sombra do corpo do modelo
é uma cópia do modelo espiritual. Vamos repetir isso aqui, ó. O físico é sombra, cópia do modelo espiritual. A minha colheita está quando esse corpo transformado ressuscitar. Então eu semeio no corpo, mas eu vou colher no espiritual, quando esse corpo meu ressuscitar. Olha que coisa tremenda. Por isso que nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos converter. Esse corpo aqui, seu e meu, ele se converte, busca o espiritual, estamos semeando para que isso venha e nós colhemos aquilo que nós estamos semeando. O físico é sombra, cópia, modelo espiritual. A minha colheita está quando esse corpo transformado ressuscitar. Isso é um princípio de Deus. O mundo espiritual não negocia princípios. Tudo que eu plantar no mundo natural, eu vou colher no mundo espiritual. O homem é uma alma que possui 2 corpos. O homem é uma alma que possui 2 corpos. Deus é um espírito que possui 3 almas. Ixi, agora complicou. Eu vou repetir isso aqui. Ó. O homem é uma alma que possui 2 corpos. Mas ele não é 3, calma. Eu vou explicar para você. Deus é um espírito que possui 3 almas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Amém? Essa aula vai ficar gravada, dá para vocês verem outra vez. Olha para você ver. É um Deus de 3 pessoas. É um Deus que tem 3 pessoas. Essa é a triunidade divina, doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Só que ele é Deus. Mas dentro dele tem o Deus Pai, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Só que nenhum deles é um. Por quê? Cada um ocupa um espaço. Tanto que quando Jesus estava aqui, o Espírito Santo não podia vir. Por quê? Eu vou ter que ir para que o Espírito venha. Eu vou, mas virá o Consolador que vai ensinar vocês. Ó, isso aqui é tremendo. É um Deus de 3 pessoas. Essa é a Trindade. A unidade divina de Deus. É a doutrina da Trindade. O Filho, desde a eternidade, é Cristo. O Filho, desde a eternidade, é o Cristo. Cristo não foi criado, sempre existiu. Cristo não foi criado, sempre existiu. Agora, Jesus foi criado. Ele é a primícia da criação. Ele foi criado, porque ele é homem. Ele é Jesus. Então, perceba, Cristo, ele sempre existiu. Jesus não. Jesus, ele foi feito o quê? Ele veio para essa terra como homem. Então, a alma do homem está ligada ao espírito. A alma do homem está ligada ao corpo. Eu vou repetir isso aqui. A alma do homem está ligada ao espírito. A alma do homem está ligada ao corpo. A alma do homem está ligada ao espírito. A alma do homem está ligada ao espírito. Eu vou repetir isso aqui para você pegar bem isso aqui. A alma do homem está ligada ao espírito. A alma do homem está ligada ao seu corpo. Amém? Amém, pessoal? Deixa eu achar um texto aqui. Eu quero mostrar para você. Tiago, capítulo 2, verso 26. Olha o que está escrito. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, olha lá. A alma do homem está ligada ao espírito. A alma do homem está ligada ao corpo. A alma é mente, emoção, vontade. Mente, emoção, vontade. O espírito é consciência, comunhão e intuição. O corpo, instinto, sensação e locomoção. Agora, olha que coisa tremenda. Em Tiago 2,26, que nós lemos lá, eu vou ler outra vez, 2,26, porque assim como o homem sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, olha que coisa. Quando o espírito do homem deixa o seu corpo,
Então o homem é morto. De onde vem a palavra morte? A palavra morte vem do latim, que significa desligou, está desligado. Quando o espírito deixa o corpo, ele sai e acopla a alma. Isso aqui eu preciso explicar muito bem para você entender isso aqui. Quando o espírito deixa o corpo, o pessoal morreu, deixou o corpo, ele sai e copla a alma. Ele não vai embora sozinho, ele vai junto com a alma. Olha que coisa. O corpo não tem mais vida, porque o corpo é governado pela alma. Não é o espírito que governa o corpo, é a alma que governa. Por isso que a vontade minha e a sua vontade é que prevalece. A briga que tem da alma com o espiritual. Há um choque, há uma briga, uma constante queda de braço, vamos por assim, para quem vai ganhar. Então, a palavra morte no latim significa desligou. Então, quando a pessoa morre, quando o espírito deixa o corpo, ele sai e se acopla à alma. Agora, o corpo não tem mais vida, porque o corpo é governado pela alma. Então, a alma não existe mais para o mundo natural, mas passa a existir para o mundo espiritual. Eu vou repetir isso aqui. A pessoa morreu, então o espírito vai, se acopla à alma e vai para onde? Aquilo não vai interagir mais, porque quem interage aqui é o corpo já não tem mais como. Então, a alma e o espírito nunca se separam. A alma e o espírito nunca se separam. Como o corpo morreu, essa pessoa não pode mais interagir nesse mundo. Não tem como ela interagir nesse mundo, acabou. Mas isso não significa que ele morreu para outro mundo. Ele está morto aqui, mas no outro mundo ele está com a alma e está com o espírito. Então, a alma está ligada ao espírito. Então, o mundo espiritual, ele continua existindo. Para o mundo natural aqui, físico não, mas para o mundo espiritual, ele continua existindo. Não morreu, não há morte. Porque tanto a alma como o espírito são imortais. Tanto a alma como o espírito são imortais. E eles nunca podem ser desligados. Então, desmancharia o ser que Deus criou. Se desmanchar, não tem como, porque Deus não desmancharia isso. Então, perceba, por isso que a Bíblia diz que for condenado vai sofrer eternamente, porque não há morte para o espírito, não há morte para a alma. A morte não existe para a alma e nem para o espírito. Não existe. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 vai dizer isso aí, quer ver? Ó? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Pronto. Então perceba, não tem como, então não vai morrer. Então ele vai voltar para Deus, que o deu, mas a alma está junto, está acoplada junto, está junto. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão aí. Não. Não morreu. Não morreu? Sim morreu. Sim ou não? Ó, quem acha que ele morreu, levante a mão. A Camila acha que ele morreu. Tem mais alguém? O Nico também. Quem mais? Quando Adão comeu o fruto, ele morreu sim ou não? A Thelma também acha que morreu. Quem mais? Vamos lá, gente. Manifesta aí. Tem problema, se você não errar, não tem problema. Vamos lá, ó. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu. Eu vou explicar para você por quê. Porque o Espírito de Deus se desligou do Espírito do homem. Ele come aquele fruto, fisicamente ele não está morto. Mas ele está morto espiritualmente. Então perceba, houve uma morte. Porque a partir desse momento, quando Deus quis falar com o homem de novo, teve que falar com voz audível. Por quê? Porque o espírito já não se conectava mais com o homem. Então, Adão, a Bíblia diz que quando Deus vinha na viração do dia,
Não havia uma comunicação, uma conversa, não era assim. Porque espiritualmente eles se conectavam. Tanto que você vai ver, você vai observar que lá a Bíblia diz assim: quando eu vi, eu percebi eu estava nu e senti medo. O medo é um sentimento de quem não tem Deus, porque ele estava olhando com os olhos dele, não com os olhos de Deus. Então perceba, quando Deus quis falar com o homem novamente, teve que falar com voz audiva, porque não tinha mais, a comunicação tinha ido embora, porque o espírito já não se conectava mais com o homem. Então acabou ali. Então houve uma morte, se morreu sim, Adão morreu sim. A parte espiritual dele já tinha ido embora. Então o homem estava espiritualmente morto, não tinha mais comunicação. Então veja, qual é o contexto de tudo isso? Qual é aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui? Nós temos que entender o que interessa para nós. É lógico que o nosso físico é importante. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo? Claro que temos. Nós temos que preservar? Temos que preservar. Temos que ir no médico? Temos que ir no médico. Temos que fazer uma caminhada? Temos. É necessário e é importante. Só que nós temos que cuidar do espiritual. O espiritual é a essência do homem. O espiritual é a essência da nossa vida. Se o espiritual ele está equilibrado, o nosso físico também vai estar equilibrado. Se o nosso espiritual estiver ouvindo o lado espiritual, automaticamente o físico, ou melhor, se nós estamos ouvindo, o espiritual está ouvindo a parte espiritual, o físico automaticamente vai caminhar junto. Por quê? Porque é uma guerra, mas nunca o físico pode vencer. O físico nunca pode vencer. Porque se eu dou ao lado físico, lógico, o meu físico está cansado, meu físico envelhece, o meu físico tem dor, o meu físico tem tristeza e assim por diante. Mas eu não posso permitir isso. Então, que nós possamos entender que o que importa para nós é o lado espiritual. O espiritual está dizendo forte para nós. Está dizendo para mim e para você, o lado espiritual está gritando dentro do nosso coração. Hoje nós estamos vivendo um tempo a qual as pessoas perderam a responsabilidade de quem é Deus. Perdeu-se a noção de quem é o Senhor. Então eu quero que você entenda, o lado espiritual é a essência do homem. O lado espiritual é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Então que nós possamos entender que quando isso acontece na nossa vida, e nós temos um encontro com Jesus, o meu espírito, ele se junta com o espírito do Senhor, e aí há uma transformação, há uma mudança. Eu começo a enxergar o mundo, não o mundo físico mais, não o mundo natural, mas eu começo a observar o mundo espiritual. E aí a minha vida começa a ser transformada. Não há transformação enquanto eu não me entregar o meu lado espiritual. Não tem como. Não tem como. Eu posso até... eu conheço várias pessoas que até no início, aparentemente, parecia que tinha deixado o mundo espiritual tomar conta. Mas é questão de tempo. Porque ninguém consegue esconder. Daqui a pouco aparece que realmente não houve uma transformação. Então, que essa aula aqui você possa depois voltar, porque ela é bem complexa, né? Tem umas coisas que precisa ser bem analisada, né? É importante isso, mas que você entenda, o que Deus quer de nós é o espiritual, igreja, é o espiritual. O físico é importante? É importante, eu sempre tenho falado isso na igreja, mas o espiritual é a essência de Deus. O que vai voltar para ele é a essência dele. É a essência que ele jogou dentro da gente, que está dentro de mim, que está dentro de você. Então, preserva isso, porque um dia nós vamos estar diante do trono da graça. O espírito não vai ter nada, mas a alma vai ter que dar conta. Então, que você possa meditar nisso e que você possa estar firmado nesse Deus que tem abençoado e nos dado tanta graça, e isso é maravilhoso. Amém, pessoal?
Você tem uma pergunta, quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Agora é sua vez de perguntar, tá? Se você quer fazer uma pergunta, levante sua mão, abra seu microfone. Se você não tem a pergunta, o Nico levantou a mão. Pode perguntar. Abra seu microfone, ou se você quiser escrever, fique à vontade. Estou aguardando. A Sandra também. A Slay. Pode ir perguntando. Abra o microfone e vamos lá, gente. Pastor, quando você perguntou sobre a morte do Adão, eu levei ao pé da letra, Não eu entendi. olhei pela ótica física. Certo. Não é normal. É porque, na verdade, a gente aprendeu de uma forma assim. Porque ali foi quebrada aquilo que Deus havia dado para ele. Está correto, de certa forma está correto. Só que nós temos que entender assim, quando o Adão, Deus deu uma ordem para ele, né? Não faça, você pode desfrutar de tudo que está aqui, aquilo que está aqui você não pode desfrutar, porque isso aqui não pode, e pronto. Então, em toda lei, Deus sempre coloca uma regra, tá? Não tem dúvida disso. Por quê? Por que Deus faz isso? Para ver o meu comportamento. Então, quando o Adão ele comete, no caso, aquilo que não era para ter feito, ele vai, a Eva pega o fruto e dá para ele, o que que aconteceu? Ali, eles perderam a relação com o Senhor. Fisicamente, ele não morreu, porque a Bíblia não diz que eles foram somente tirados do paraíso. Só que essa morte aí, ele se desligou. Aí teve que vir Jesus, a religião, para religar. Religião é religa. Então teve que haver saiu, ele perdeu a condição que ele tinha, que era de ouvir o Senhor. Você pode imaginar, você não precisaria falar com Deus, Deus falaria com você por intermédio de você. É algo, digamos assim, a gente não tem dimensão de entender isso, mas era mais ou menos isso. Então é a mesma coisa você olhar no espelho e ver você falando com você. Era mais ou menos isso. Então Deus falava com Adão de uma forma assim, pessoal, um negócio íntimo, maravilhoso. Quando aconteceu o que ele cometeu, o que cometeu, ele perdeu essa qualidade. E é normal a gente achar que ele, né? É normal, isso é normal. Nos dias de hoje, pastor, eu acredito que existe também a morte espiritual quando nós nos afastamos do Senhor. Quando nós saímos do caminho, eu acredito que, de uma certa forma, a gente morre espiritualmente. Mas sabe, pastora, desculpa, sabe, pastor, eu vou falar uma coisa que é muito importante, ó. Quem se afasta do caminho do Senhor nunca esteve no caminho do Senhor. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Porque quem teve uma experiência, quem está no presença do Senhor, não olha para a circunstância. Não fica perdendo tempo com, sabe? Não fica. Coisas A pessoa que pequenas. tá, exato, a pessoa está firmada. Meu Deus, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de coisa futura, que um dia, é o que eu falei, a gente um dia vai estar num lugar que não vai existir espaço para mais nada. É só Deus. Sabe? Então, a pessoa, quando ela fica perdendo tempo com, porque a igreja A, a igreja B, por causa disso, por causa do pastor, por causa do irmão. Gente, isso é um problema grave que hoje a nossa geração está enfrentando. Por quê? Porque as pessoas olham as circunstâncias, mas não vê o resultado lá na frente. Foi como a gente falou aqui, né? O mundo natural semeia para o espiritual. É o mundo natural semeando para o espiritual. O resultado da minha colheita vai ser a ressurreição do meu corpo. Agora, eu posso ressuscitar para quê? Para a vida eterna ou para o sofrimento eterno. Sim, Que pastor, vai, que vai mas ressuscitar. o cerne da questão em si, né? A gente sabe que existem aqueles que se afastam. Uhum. E quando aqueles que se afastam, as pessoas que se afastam, o que eu quis dizer é que esses que se afastam, de uma certa forma, eles têm uma morte espiritual também. Sim, Como sim, sim. Vai perdendo relação com Deus, né? Vai perdendo, vai é perdendo. uma morte, deixa de ser uma morte espiritual, né? É verdade.
Perfeito. Deus abençoe, pastora. Nico, e aí? Slay, pode falar então, Slay. Abra seu microfone aí. Aperta aí, Ana. Isso. Ah, tá. Ela falou a resposta que o senhor deu anterior, eu já entendi o que eu ia perguntar. Oh, maravilha. E o Nico? Nico não vai perguntar? Pode escrever aí, Nico, é do teu lado, escreve aí, não tem problema. Eu leio aqui. Ah lá, vamos lá. Pode falar. Não, abra o microfone. Tem um Não, microfone. não vou Aí. perguntar nada, não. Oi? Não vou perguntar nada, não. É que a minha mãozinha subiu ali, sem querer. Então tá bom. Então tá jóia. Amém, pessoal? Deu para entender alguma coisa aí? Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar, não tem problema, tá bom? Ou se você não lembrar de alguma coisa, escreve, a gente está aqui para isso. Na próxima aula a gente esclarece, não tem problema nenhum, tá? Eu estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender, tá bom? E a minha intenção é somente isso, é trabalhar para que a gente possa crescer no conhecimento, na graça, no entendimento, e saber que o mundo espiritual é maravilhoso. E um dia nós vamos estar tudo junto, entendendo tudo isso. Porque isso que é que Deus quer da gente. Amém, pessoal? Tudo certo? Vai lá, Sérgio, pode perguntar. A paz, pastor. Paz. Então, aí nós temos lá em João, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Uma frase de Jesus, né? Certo. Jesus representado como um corpo. Perfeito. Nós estamos falando aqui alma e corpo, alma e espírito, né? Certo. Então, essa é a dúvida, né? Que o espírito tem que conectar com o Espírito de Deus. Mas, na verdade, meu espírito, minha alma tem que estar conectado com Deus, corpo. Não. Deixa eu explicar para você. Ó. Me ajuda nesse entendimento. Tá, vamos lá. A palavra Jesus é a parte do corpo. Isso. A palavra Cristo, esse é o Espírito. Perfeito? Então, veja bem, quando você se converte, o que acontece? O Espírito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, ele acopla com o teu. E há uma transformação. Então, o que acontece? O Cristo, ou melhor, o Jesus veio para o seu e o meu pecado, perfeito? Esse é o Cristo homem, que religou o homem à natureza de Deus novamente. Sem Jesus Cristo não teria como. Jesus Cristo não teria como. Por isso que ele é Jesus, corpo, homem, e Cristo, o Espírito. Jesus Cristo, justamente, ele faz as duas partes, perfeito? Ah, Então, tá. veja bem, entendeu? Então, o que acontece? Quando você se converte, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito se acopla a você, ao teu Espírito. Então, ele acopla a você, o teu Espírito vai transbordar e vai chegar na alma, esse transbordar. Então, a tua alma começa a interagir juntamente com o teu Espírito. Agora, perceba um detalhe. Começa uma comunhão entre a tua alma e o teu espírito. Então, eles começam a interagir. Quando há uma morte, o que acontece? O corpo volta ao pó. O espírito e a alma estão acoplados. Eles nunca mais separam. Eles não separam. Não há separação. Eles vão para onde? Para o mundo espiritual. Eles não vivem mais aqui. Porque aqui eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o corpo que já está morto, esse aqui não serve mais. Mas o que acontece? A alma e o espírito estão juntos, estão conectados juntos. Então eles vão viver o quê? Eles vão viver o espiritual. Por isso que a Bíblia diz que não há morte nem para o espírito e nem para a alma. Não há, porque elas estão acopladas. Por isso que, como eu falei, nós lemos lá, você semeia no corpo e colhe na onde? Colhe no espiritual. Por quê? Essa colheita vai ser tanto para a eternidade, com a bênção ou com o sofrimento. Porque não há morte para o espírito e nem para a alma. Perfeito? Entendeu? Entendi. Cristo, Espírito. Ok. Perfeito? Perfeito.
Obrigado. Deus abençoe. Mais alguém, pessoal? Tudo certo? Então tá bom, vamos embora. E que possamos ter uma noite abençoada de sono e amanhã a gente possa levantar e mais um dia da nossa vida diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui na tua presença. E de tudo quanto falamos, Pai, de tudo quanto, ó Deus, tratamos. Que ninguém, Senhor, saia aqui, Senhor, com dúvida, mas saia esclarecido pelo teu Espírito Santo. Que aquilo, ó Deus, que é dúvida, que aquilo que talvez ficou muitas vezes sem entender, o Espírito Santo, conforme passando o tempo, vai nos esclarecer. Eu peço a direção do Senhor para com cada um de nós, que tenhamos uma noite abençoada na tua presença e que amanhã, Senhor, mais um dia da nossa vida, possamos estar firmados somente no Senhor. Eu peço em nome de Jesus e desde já te agradeço, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma excelente noite. Vão na paz. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre tua vida. Deus abençoe. Amém.